Fala pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou aluno do quinto período do curso de Educação Física e hoje eu vou falar sobre a fadiga central e periférica durante o exercício físico. Então, esse trabalho foi apresentado no Simpósio de Iniciação Científica da Faculdade Santa Rita. Então, mas antes, de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer a professora Maria Cecília, que me auxiliou, que me orientou no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento desse trabalho. Então vamos adiante. Então, a fadiga central e periférica durante o exercício físico. Então, eu tô com uma colinha aqui, então hora eu vou olhar para cá e hora eu vou olhar para cá. A fadiga, a gente precisa entender primeiro a definição da fadiga. A fadiga é definida como uma redução progressiva da eficiência muscular em produzir força por períodos prolongados. E essa fadiga, de acordo com algumas linhas de estudos, ela é definida em dois acontecimentos. Os acontecimentos centrais e os acontecimentos periféricos, definidos como fadiga central e periférica. A fadiga central é definida como uma disfunção na neurotransmissão no sistema nervoso central. Já a fadiga periférica ela é definida como a perda da força causada por processos que ocorrem na junção neuromuscular ou distalmente, ou de maneira mais simples, processos que ocorrem dentro do músculo, que envolvam o processo de contração muscular. Então, tudo que acontece a nível de sistema nervoso central está relacionado à fadiga central. Tudo que se refere a efeitos psicológicos, reflexos protetores está relacionado a essa fadiga. Já o que ocorre desde a junção do neuromuscular até a liberação do cálcio, recaptação de cálcio, e que resulta na contração e relaxamento do músculo, está relacionado à fadiga periférica. E existem algumas teorias a respeito da fadiga periférica, como teorias de depressão e acúmulo de alguns componentes bioenergéticos. Mas nós vamos falar um pouco disso um pouco mais à frente. Então, a fadiga, existem muitas áreas de estudos referentes, tentando achar uma resposta definitiva sobre o que causa a fadiga. Então, a fadiga é estudada pela medicina, biomedicina, biomecânica, física, psicologia, enfim, diversas áreas estudam a respeito da fadiga. Então, devido a isso, existem muitas contradições conceituais a respeito de uma definição exata da fadiga. Existem definições gerais, mas definições sobre os causadores da fadiga ainda é algo que não existe uma resposta definida. Então, o objetivo desse trabalho ele é identificar as causas da fadiga induzida pelo exercício físico e salientar, destacar os acontecimentos centrais e periféricos. Agora eu vou passar para a tela do meu computador para a gente dar sequência na apresentação. Então vamos lá. De fato, vamos falar sobre a fadiga. A fadiga, do que se tem registros, a fadiga ela é estudada há em média 100 anos. E ela é entendida como um mecanismo que visa manter a integridade fisiológica do corpo. Isso significa que é um mecanismo de defesa a fim de manter os níveis homeostáticos do organismo, impedindo a deterioração de algumas funções orgânicas e até lesões celulares irreversíveis. Então, imagine se não tivesse esse fator, essa proteção da fadiga. Se você fizesse o exercício e não tivesse algo para te interromper, você teria lesões irreversíveis no seu corpo. E também a fadiga é um fenômeno de causa multifatorial, ou seja, vai depender de vários fatores para que ela ocorra. Então é importante saber que existem dois tipos de fadiga. A primeira é a fadiga crônica, que ela se manifesta em situações patológicas, como uma fibromialgia, uma anemia ou até mesmo uma ataxia relacionada a algum câncer. E também ao overtraining. O overtraining é um somatório de processos de recuperação incompletos durante um período prolongado de treinamento intenso. E esse processo ele vai ter resultado, vai ter influência direta no sistema hormonal, sistema imune e por consequência na saúde da pessoa. E também temos a fadiga aguda. E a fadiga aguda é a fadiga que ocorre no momento do esforço físico. Então, quando você está correndo, quando você está nadando, enfim, levantando peso na academia, aquilo que te impede de manter a mesma intensidade, aquilo que te impede de manter uma técnica adequada, ela é definida como uma fadiga.
E existem algumas teorias a respeito da fadiga aguda, porque a fadiga aguda é a que é o maior alvo de estudos, né, daquelas diversas áreas que eu falei anteriormente. Então a primeira nós já falamos, né, sobre a teoria predominante, que ela é referente à fadiga central, que trata de mecanismos cerebrais e medulares, e a fadiga periférica, que é referente a mecanismos musculares e neurais. E também existe a teoria alternativa, é uma teoria bem mais recente em comparação com a predominante, e ela foi desenvolvida pouco depois do início do século XXI por Noakes. Então, ela foi desenvolvida e ela fala sobre um tipo de governador central. Mas hoje, né, nós vamos falar sobre a teoria predominante. Mas é interessante saber que existe outra teoria a respeito desse fenômeno. Então, quando a fadiga ela se manifesta, então existe um momento, né, em que a fadiga central e periférica ela vai se manifestar especificamente. E isso é dependente da intensidade em que o exercício ele é realizado. Então, exercícios que são aproximadamente até o terceiro minuto, ou seja, de característica de alta intensidade, são recrutados predominantemente mecanismos periféricos. E exercícios, né, que são acima de 30 minutos, que são realizados acima de 30 minutos, por longa duração, por exemplo, maratonas, são recrutados de predominância mecanismos do sistema nervoso central. E ambos eles vão resultar na fadiga muscular aguda, que é a fadiga no momento do esforço físico. Quando nós falamos do desempenho, nós falamos diretamente sobre a fadiga. Porque quando eu falo que eu quero melhorar o desempenho do meu atleta ou melhorar o meu próprio desempenho, o que basicamente eu estou querendo dizer é que eu quero adiar a fadiga durante o meu esforço. Então, para que isso ocorra, eu preciso lidar com diversas variáveis que vão influenciar diretamente no desempenho. Como, por exemplo, a dieta, né? Como a ingestão de água, de carboidratos, também funções do sistema nervoso central, como excitação de regiões e motivação, força e habilidade, como tipo de prática, o dom natural da pessoa, o biotipo e o tipo de fibra muscular recrutada ali na atividade, no exercício. O ambiente também vai influenciar no desempenho, como a altitude, calor, a umidade, em resumo, a especificidade da prática. E também fontes anaeróbias, como fosfocreatina e glicólise, por exemplo. E também fontes aeróbias, como o débito cardíaco, VO2 máximo, mitocôndrias, e entre outros também. Então, eu falei bem de maneira resumida esses pontos que vão influenciar no desempenho, mas que a gente consegue aprofundar muito a respeito de cada assunto desse. E só para vocês entenderem o quão complexo é lidar com a fadiga, lidar com o desempenho. Então, para controlar isso, é necessário ter uma base de conhecimento a respeito dessas variáveis. Então, devido a isso, e por que diz que a fadiga é um fenômeno complexo e de multicausalidade. Agora, vamos começar a falar a respeito das teorias a respeito das hipóteses a respeito da fadiga. Então, primeiramente, sobre a hipótese da fadiga central. Então, tudo que se refere à fadiga central é colocado como alterações que foram observadas em neurônios eferentes, ou seja, neurônios que enviam sinais motores, e isso altera o recrutamento dessas unidades motoras. E essas alterações, elas podem, né, ser resultados de alterações na neuroquímica cerebral. Sabendo disso, existem dois sistemas que são apontados como influenciadores da fadiga central. E esses sistemas são o sistema serotoninérgico e o sistema dopaminérgico. Então, primeiramente, né, como o próprio nome já diz, o sistema dopaminérgico é referente à dopamina. E a dopamina é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central. E o que sabe sobre a dopamina em relação à fadiga? Baixos níveis de dopamina cerebral estão relacionados à diminuição da coordenação motora e da perda motivacional. Já a serotonina, que também é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central, ela tem um papel, né, possui um papel no desenvolvimento da fadiga, e ela tem funções em relação à na alteração da percepção de esforço,
é a diminuição da sinapse, temperatura corporal e pressão arterial, ou seja, fatores que vão influenciar diretamente durante o esforço físico. Agora, para a gente entender um pouco melhor como é produzida a serotonina durante o exercício físico. Então, vamos lá. Durante o exercício físico, né, especificamente de longa duração, acontece uma depressão dos estoques de glicogênio muscular e, por consequência, ocorre um aumento das concentrações de ácidos graxos livres. Isso resulta numa maior demanda de consumo de aminoácidos. E entre esses aminoácidos, os mais oxidados são os aminoácidos de cadeia ramificada. E proporcional ao aumento dos níveis de ácidos graxos livres, ocorre um aumento da produção de triptofano. E o triptofano ele é um precursor da serotonina. Então, o que ocorre para que a serotonina seja produzida? O triptofano, né, através de alguns processos, ele é transportado até a barreira hematoencefálica. E na barreira hematoencefálica existem sítios de ligação. E o triptofano, né, ele é transportado à barreira hematoencefálica e ele tem que fazer, ele sente atração, né, por essas ligações, vamos colocar assim. Porém, o triptofano ele tem que concorrer com os aminoácidos de cadeia ramificada para realizar essa ligação. Mas como eu acabei de falar, durante o exercício físico ocorre uma redução desses aminoácidos de cadeia ramificada. Ou seja, existe maior disponibilidade do triptofano para realizar essa ligação. E ocorre essa ligação e a serotonina ela é produzida, né, quando o triptofano ele se liga à barreira hematoencefálica. E como eu falei, elevados níveis, né, a maior ativação do sistema serotoninérgico está relacionada ao desenvolvimento da fadiga. E a primeira vez, né, as primeiras respostas, a primeira relação serotonina e fadiga, ela foi observada em estudos que foram realizados com ratos que foram submetidos a exercícios de intensidade moderada. E foi encontrado exatamente isso que eu falei agora: aumento das concentrações de triptofano no plasma e no cérebro e aumento dos níveis de serotonina cerebral. Agora a respeito da dopamina. Então, durante a dopamina, né, durante o exercício físico, na verdade, de longa duração, ocorre o aumento dos níveis centrais de cálcio. E por meio da ativação do sistema cálcico-amodulina, ocorre uma maior atividade da tirosina hidroxilase. E, por consequência, um aumento da atividade do sistema dopaminérgico. Porém, o aumento da atividade dopaminérgica do sistema dopaminérgico não está relacionado à fadiga. A gente vai entender isso agora. A dopamina ela tem funções, né, relacionadas ao controle termorregulador e motor, e também mecanismos de motivação e recompensa. A hipótese principal é que a dopamina na área pré-óptica bloqueou o sinal para a cessação do exercício decorrente da sobrecarga térmica, aumentando a tolerância à deformação térmica do esforço. E o que isso significa, né? O que isso quer dizer? Foi feita uma pesquisa, né, com ratos e também com humanos, em que ambos eles tomaram remédios, né, remédios diferentes, mas que os dois exerciam a mesma função, que é a inibição da recaptação de dopamina. E como ocorre essa inibição da recaptação de de dopamina, ocorre uma maior disponibilidade de dopamina na fenda sináptica. E quando isso acontece uma maior propagação do sinal. E devido ao aumento dos níveis de dopamina no organismo, ocorreu um aumento da tolerância da deformação térmica do esforço. Então, durante o esforço físico, ocorre um aumento da temperatura corporal central. E esses pacientes, né, tanto as pessoas como os ratos, eles suportaram essa deformação térmica devido aos altos níveis de dopamina. Porém, são os baixos níveis de dopamina que estão relacionados à fadiga. E acredita-se que essa redução dos níveis de dopamina, das concentrações de dopamina, estão relacionados a algum efeito inibitório da serotonina. Agora, a respeito das respostas dos dois sistemas. No sistema dopaminérgico, ocorre um aumento da eficiência mecânica, aumento do controle motor, aumento da motivação e aumento da recompensa. Já com o sistema serotoninérgico, ocorre uma redução da perda de calor cutâneo,
o aumento da temperatura corporal central, uma redução da motivação e um aumento da letargia. A letargia é uma diminuição da energia, né? Uma redução da motivação. Então, resumindo, né, fazendo um apanhado de tudo, a ativação do sistema dopaminérgico está relacionada à melhora do desempenho. Já a ativação do sistema serotoninérgico está relacionado à diminuição, ao desenvolvimento da fadiga. E ocorre algum efeito inibitório da serotonina com a dopamina. Agora a respeito da fadiga, a fadiga periférica. Então, quando nós falamos sobre a fadiga periférica, o ponto-chave que é apontado nessa teoria, nessa hipótese, é a respeito do cálcio. O cálcio é o componente-chave do processo de contração muscular. Então, o cálcio ele fica armazenado no retículo sarcoplasmático, ele é liberado, né, e ele precisa ele exerce uma função para que ocorra a formação das pontes cruzadas, né, em relação à actina-miosina, e para que isso ocorra, o cálcio ele é um componente-chave. Então, tudo que altere nas concentrações de cálcio, isso compromete a tensão gerada pelas fibras durante as contrações musculares. E isso foi, né, comprovado através de estudos. E esse comprometimento gradual da taxa de liberação de cálcio está e é relacionado ao desenvolvimento da fadiga e compromete a tensão gerada, né, durante a contração. Então, existem alguns fatores que eles influenciam diretamente no cálcio, como o acúmulo de íons de hidrogênio, que podem reduzir a capacidade e a reabsorção do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O fosfato inorgânico pode inibir a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O próprio magnésio, ele também tem, né, está relacionado ao metabolismo do cálcio, e ele neutraliza a liberação ele pode neutralizar a liberação de cálcio. E também a queda dos estoques de fosfocreatina e glicogênio. E isso resulta na redução da quantidade de substratos energéticos para a ressíntese imediata de ATP. E tudo isso influencia no cálcio. O cálcio ele vai ter ligação direta com a contração muscular. E a contração muscular você vai ter relação direta com a queda do desempenho. Existe uma outra questão, que na verdade já é um pouco até meio ultrapassada, mas ainda é discutida, pouco discutida, mas ainda é discutida, sobre a relação do lactato com a fadiga. Durante muito tempo, né, acreditou-se que o lactato era um causador direto da fadiga, mas não, hoje sabe-se que isso não é uma verdade. O lactato, ele sim tem relação com a produção de força, mas ele não é um fator que resulta na fadiga. O lactato, ele é um marcador da fadiga. Ele não é um marcador da fadiga, ele é um marcador da intensidade do exercício. Então, estudos bem antigos viram que atletas de modalidades de alta intensidade tinham altos níveis de lactato. E relacionaram uma coisa com a outra e bateram o martelo dizendo que era isso, mas não. Hoje sabe-se que o lactato ele não tem uma relação direta com a fadiga. Agora, concluindo, eu vou voltar a câmera para mim, para a gente concluir essa parte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito da fadiga, existem muitas teorias, só estudando sobre esse assunto, né, no processo de estudo para desenvolver o trabalho, eu encontrei uns 4 ou 5 teorias a respeito da fadiga. E claro que todas elas se relacionam a certo nível, né? Como fala sobre determinados assuntos, mas elas não se relacionam inteiramente. Então, existem algumas contradições, como eu falei no começo da apresentação. Mas esse conceito, né, sobre essa teoria da fadiga central e periférica, esse conceito, essa divisão, né, central e periférica, ela é somente utilizada nos estudos em questões didáticas e metodológicas, porque, na verdade, o corpo ele trabalha como uma unidade funcional durante a vida toda, né, mais especificamente ali no exercício físico. Eu acredito, né, na minha opinião, que quando a gente fala sobre a teoria de Noakes, né, do governador central,
ela é referente, né, a um acontecimento único durante o exercício que vai resultar na fadiga. Ele fala bastante do sistema cardiovascular, ele fala sobre a demanda de oxigênio, fala sobre outras questões neurais também, enfim, mas ele trata esse assunto como um único acontecimento. Eu acredito, né, apesar de ser é uma teoria nova, mas não tão nova assim, já tem bastante estudos a respeito, mas eu acredito que faça mais sentido, né, quando você trata ali o evento da fadiga como em um único acontecimento. Então, estudos indicaram que o aumento da atividade do sistema serotoninérgico e a diminuição do sistema dopaminérgico estão relacionados à fadiga. Então, foi aquilo que a gente falou. Foi realizado experimentos tanto com ratos como com humanos e isso foi comprovado que o aumento da atividade de um e a diminuição da atividade de outro está relacionado ao desenvolvimento da fadiga. Então, para finalizar, tem uma frase de Noakes que eu achei muito interessante, que ele diz assim: a aceitação de qualquer definição de fadiga só é possível porque não existe uma outra que seja melhor, o que só confirma a complexidade do fenômeno. Então, hoje eu apresentei para vocês, né, algumas questões, uma teoria, né, da fadiga central e periférica, mas como eu falei, existem diversas outras, existem variáveis, como a gente viu a respeito do desempenho, a respeito da fadiga, e apesar de termos respostas a respeito de alguns fatores que influenciam no desenvolvimento da fadiga, nós não temos uma definição exata do que causa a fadiga. Então, até isso faz muito sentido, porque se houvesse uma resposta, não precisaria de mais estudos a respeito, estudos nessa área. Então, isso já seria tratado com algum farmacológico e as pessoas não se cansariam mais durante o exercício físico. Então, tudo que eu falei aqui, apesar de algumas coisas estarem confirmadas, ainda é um assunto que continua em processo de estudos. Então, esse foi meu trabalho. Se alguém tiver interesse a respeito desse assunto, desse tema que eu falei hoje, eu tenho todas as referências, tenho todos os artigos salvos, só me chamar no chat para a gente conversar, que a gente troca essas informações. Mas muito obrigado e até mais.